Uma luta que tem sido árdua e incansável por parte dos familiares de assassinados e desaparecidos políticos pelo regime militar brasileiro. O que se reivindica é a reabertura da Comissão de Investigação dos Crimes do Regime, como a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, um órgão de Estado cujo apoio técnico é de responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a irmã do médico e combatente da guerrilha do Araguaia, João Carlos Haas, sobrinho, também desaparecido político, a publicitária Sônia Maria Haas. Um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia, Sônia. Prazer. Bom dia, Jefferson. Um prazer estar novamente aqui com vocês, já agradecendo o espaço que sempre vocês reservam para esse debate sobre democracia no Brasil, que é tão importante. Qual é a sua avaliação, Sônia, sobre a importância da reabertura da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos para a sociedade brasileira hoje? Veja bem, nós tivemos um baque, né, no andamento dos trabalhos, que estavam muito bem desenvolvidos por um grupo especial de peritos e advogados, com a coordenação da doutora Eugênia Gonzaga, e foi abortado por Bolsonaro em dezembro de 2019. Né? Então, ali o trabalho da comissão foi cortado, não deu mais sequência. Então, para nós foi assim, não foi uma surpresa, né, Jefferson, porque a gente sabe que a gente não é bem quisto dessa pessoa aí a qual eu me referi, porque desde que ele era deputado, ele tinha uma plaquinha no gabinete dele, escrito, familiares do Araguaia, quem procura osso é cachorro. Então, aí é a premissa básica para se saber que conduta ele teria, né? Então, aconteceu isso, e bem no meio de um processo, Jefferson, em que nós, familiares, estávamos usufruindo, digamos assim, de uma decisão da Lei 9.140, de 1995, que determinava que as famílias deveriam receber atestado de óbito, que nós não tínhamos. Foi uma morte, assim, e um desaparecimento muito brutal que fizeram com os nossos familiares, não nos entregaram os corpos e não nos deram nenhum documento. Então, assim, várias famílias com problemas de partilha de bens, de burocracias, né, que a sociedade exige, e para além disso, também a questão do processo de vida, né? Quer dizer, o atestado confirma que a pessoa não está mais aqui, então é como se fosse um ponto na história daquele cidadão que foi morto, né? Assim como o sepultamento, que nós não tivemos direito. Então, voltando à comissão, ela foi extinta e nós ficamos nas nuvens, com muito trabalho em aberto, com um banco de sangue que a gente coletou, tinha coletado meses antes, atualizado todo ele, né, junto com um grupo de peritos lá em Brasília, todos os familiares, nós fomos para lá, fizemos esse trabalho. Alguns familiares conseguiram ainda receber o atestado de óbito com a retificação, que foi conquistada por essa comissão, que diz o seguinte: a primeiro atestado de óbito dizia que a morte era de forma desconhecida, tinha ocorrido de forma desconhecida. Este atestado de agora, que eu tive, posso dizer assim, a sorte de receber, porque eu fui praticamente a última a receber, e muitos, tem mais de 40 familiares que não receberam. Ele diz, nesse atestado, então, que a morte foi causada pelo Estado, né, não natural, de forma violenta. Então, ele define já todo um outro esboço para esse assunto. E para nós isso é muito importante, Jefferson, porque nós vivemos muito dessas conquistas. São lutas, assim, muito árduas, muito pesadas e demoram muito para nos trazer um resultado. Então, é importante termos esse certificado, que é um dos itens que a comissão tem que voltar a trabalhar. Os outros são a questão dos indígenas, que ainda não foram totalmente regulamentadas, essa situação de indígenas que foram mortos na ditadura, especialmente na região do Araguaia, né, foram envolvidos, foram torturados, foi um horror, foram milhares de indígenas. Né. Os camponeses,
que é um grupo de pessoas prejudicados, assim, que sofreu muito, que perdeu casas, perdeu animais, perdeu roça, perderam familiares também. Já teve um processo de trabalho, de indenização com alguns deles, mas ainda tem muitos outros para receber, né? Então, assim, a comissão não pode parar. E ela também faz parte dessa indicação dessa lei a qual eu me referi, 9.140. Ela prevê a existência dessa comissão. Então, os trabalhos não foram terminados. E Eu fico, simplesmente ela foi cortada, né? eu fico aqui imaginando, nem precisa te perguntar qual a sua opinião sobre as ações do governo anterior em relação a essa comissão especial que acabou sendo extinta, mas acho que vale perguntar como é que essas ações afetaram os esforços para a busca da verdade, da justiça em relação aos crimes do regime militar. Hoje, Sônia, quais são os caminhos que você dispõe, os apoios que você dispõe para continuar nessa luta? Ótima a tua pergunta. Esse esforço sempre foi muito dos familiares, né? Eu sou de uma leva que entrou um pouco depois, em 80, por aí, porque eu ainda era muito novinha, meu pai não gostava que eu me envolvesse nisso, e era eu lá em casa que tinha esse impulso, né, de ir atrás da história. Então, eu ainda estava na universidade e ele não deixava eu participar das coisas, porque ele tinha medo. Todos nós tínhamos medo, era algo muito desconhecido, esse tipo de, né, trabalho que o Exército fez com esses, principalmente jovens, né, que participaram desse trabalho de resistência nesse período. Foi um período muito longo, né, começou antes de 64 já, agora já se passam mais de 60 anos, né. Então, nós contamos muito com a nossa força e com a nossa união, né. Nós temos grupos de Tortura Nunca Mais, aqui na Bahia, que tem um pessoal, assim, muito batalhador, de muitos anos, a Diva Santana, Joviniano Neto, Ana Guedes, Lúcia Guedes, teve Zanetti, que faleceu recentemente, enfim, é um grupo assim, que sempre testemunhou os trabalhos de busca e de pesquisa, porque é um trabalho, Jefferson, de detetive que a gente faz. Esses dias eu estava pensando isso, porque não termina nunca, né? Eu mesmo, assim, buscando pela história do meu irmão, vem aqui, aparece uma pessoa que nunca tinha falado sobre o assunto, depois de 50 anos ela se sente um pouco mais confortável e quer falar, então é uma novidade que aparece, né? Eu estou produzindo um documentário sobre o João Carlos e é impressionante. Eu estive 45 dias na região, lá na Amazônia, no Araguaia, em julho de 23, e apareceu muita novidade, pessoas que eu nem imaginava, assuntos, conversas, curiosidades, que a gente quer muito saber, assim, como ele estava o nosso familiar, né? Se ele estava bem, se ele estava fazendo o que ele sonhava, como foi o caso do meu irmão, que eu vi que ele estava realizado lá na região, fazendo a medicina que ele sonhava, né? Então, o trabalho, esse esforço todo é muito dos familiares, com alguns parlamentares de esquerda, óbvio, que sempre nos apoiaram, né? Alguns grupos de jornalistas, como um exemplo de vocês, que sempre nos dão espaço, e outros que acabam também fazendo um jornalismo investigativo, né, e produzem livros, material que serve de pesquisa, que serve de documento, né, para dizer, não, isso aconteceu, aqui tem testemunhos. Então, esse é o maior esforço, né. E nós temos, então, essa âncora do Ministério de Direitos Humanos, que esse ano, não, minto, 23 em março, assim que houve a posse, houve um encontro dos familiares, foram muito mais de 150 pessoas a Brasília, com o ministro Silvio Almeida, onde foi divulgado que a comissão seria, em 15 dias, seria reinstalada, que a documentação estava pronta e que nós esperássemos que o trabalho ia ser retomado. A comissão, Jefferson, só para retomar, ela também é responsável pelas expedições que são feitas na região do Araguaia, Pará, Maranhão, Tocantins, né, Goiás, faz pesquisa em toda aquela região ali para captar novas histórias, tem um trabalho de ouvidoria, que eles chamam, né, que é escutar novas histórias, e de pesquisa sobre a localização dos restos mortais. E então, desde março do ano passado, a gente está esperando
essa decisão do governo federal dessa retomada. Nos surpreendeu muito, aí sim, essa demora que está se estendendo já há muito tempo, empurra para cá, empurra para frente, empurra para frente. Nós pedimos 2 audiências com o presidente Lula e nos foi negado. Um grupo de familiares esteve em agosto em Brasília para tentar fazer uma pressão, né, digamos, à frente do Palácio, e foi muito chato, porque nós já estamos mais idosos, nosso grupo, ele é de pessoas idosas, né, embora nós tenhamos muitos jovens já agregando no nosso trabalho, que são filhos, são netos, são sobrinhos netos, e outros jovens que estão aderindo à nossa causa, que nos dá muita esperança, né? Eu me alimento muito dessa esperança. Eu imagino. E então a gente se agarra muito nisso. Então nós precisamos dessa comissão, nós precisamos que o Ministério de Direitos Humanos esteja conosco, né? E já houve, para em março de 2024, para te deixar bem redondinho aí o assunto da comissão, Sim. uma recomendação do Ministério Público Federal para que o Ministério de Direitos Humanos retome o trabalho em 60 dias no máximo, foi em março, certo? 6 de março foi essa a recomendação, que retome o trabalho da comissão em 60 dias no máximo. Então, existe uma expectativa nossa nesse sentido, claro. É como eu falei no início, né? Uma luta que tem sido árdua, incansável por parte dos familiares. Você mesma destaca que é um esforço muito mais dos próprios familiares, mas é bom que fique bem claro que é um papel do Estado brasileiro, não? No reconhecimento, na reparação desses crimes cometidos durante o regime militar, especialmente em relação aos familiares das vítimas, não, Sônia? Exatamente. E veja só que nós hoje estamos sendo assim, não estamos sendo bem tratados, né? A gente se pergunta assim, por que isso? A gente entende que tem acordos dentro do mandato do governo, que tem conciliações, a gente entende. Houve muito diálogo antes dessa eleição, e um diálogo franco, aberto, com essa perspectiva da retomada do trabalho, prometida para nós, porque o Brasil, eu acho que, claro que tu é sabedor disso, é o país mais atrasado, Jefferson, nessa justiça de transição, né? É o país que ainda não escreveu essas páginas para que a página possa ser virada. Eu costumo sempre dizer isso, né? Porque a gente não pode achar que esse passado, como foi citado pelo governo federal agora recentemente, pelo presidente, né? Eles não querem remoer o golpe de 64. Não é o caso de remoer. Nós não estamos remoendo. Nós estamos resgatando a história do nosso país, que foi escrita com sangue de cidadãos brasileiros que não eram rebeldes, que não eram inconsequentes, a maioria deles estudantes, ou já eram recém-formados, como no caso do meu irmão e outros, né, que tinham uma formação, tinham uma estrutura familiar e resolveram lutar pela democracia desse país, que hoje se tenta ensaiar, né? Se tenta ensaiar uma vivência de democracia. Então, nós não entendemos o porquê desse descaso, sendo que lá na Argentina, as madres e as abuelas da Praça de Maio foram muito bem recebidas, receberam o presidente Lula com a esposa Janja, ele deu louvores à luta delas pela democracia, e por que nós E aqui não podemos, né? ter esse tratamento? Pois é, apesar dessa negativa para audiência com o presidente Lula, da promessa ainda, né, no nível da promessa de instalação dessa comissão, imaginando que ela seja de fato reinstalada, quais seriam suas expectativas em relação às ações, às investigações que poderiam ou poderão ser conduzidas pela comissão, especialmente no que diz respeito aos esclarecimentos dos casos de desaparecimentos, mortes políticas? Ainda há documentos para serem revelados? Quem é que poderia ajudar nessa investigação toda, Sônia? Ótimo, boa colocação. Nós temos expectativa de ainda poder encontrar arquivos, né? A gente sabe que aqui na Bahia, eu cheguei aqui em 2002, estou há 21 anos aqui, recentemente tinha ocorrido aquele, né, dos arquivos ali no aeroporto e outras tantas
documentações que sumiram não só na Bahia, mas em outros estados, mas a gente acredita que ainda tenha, né? Então nós queremos saber por quê. O Brasil tem uma sentença da Corte Interamericana que prevê a abertura de arquivos, localização dos restos mortais, pedido de desculpas em nível nacional à nação, à sociedade brasileira, né? No meu entendimento, que eu saiba, não foi cumprida. Nós temos que voltar à região do Araguaia, voltar às regiões onde nós já tivemos depoimentos de moradores e tentar novamente fazer as perícias das ossadas que nós já trouxemos do Araguaia, estão em Brasília. Inclusive, esse material fica pipocando de um lugar ou outro, agora parece que está na UNB. Recentemente teve uma invasão lá de chuva, né, que foi horrível nos laboratórios da UNB, nós já ficamos preocupados, porque o nosso assunto é sempre assim, ele é solto, sabe, parece que não tem um pai e uma mãe, nós é que somos as tias, as cuidadoras, né, as avós, e então está tudo muito solto, mas nós temos essa esperança, e a esperança da punição. O presidente Lula disse no seu depoimento sobre o golpe que os generais de hoje nasceram depois de 64, né? Que ele mesmo tinha 17 anos em 64, estava com a mãe dele lá passando fome, mas isso tudo já passou. Sim, passou para ele, correto? Não sei se ele tem memória do que ele já viveu na luta sindical que ele teve. Nós estamos com ele, isso é importante dizer, viu, Jefferson? Nós somos aliados, não é por isso que nós estamos deixando de confiar no governo dele, nós apoiamos as outras atitudes dele, nós só não compreendemos essa em relação a nós, né? E o Brasil é o único país que não teve punição. Então, Jefferson, na medida em que não há punição para um crime dessa grandeza, de lesa humanidade, um crime coletivo, pode-se dizer assim, né? Não há uma punição, então não há um processo educativo, correto? O que nós precisamos é disso, quando a gente fala de justiça de transição, é essa mudança de uma repressão grave, duradoura e profunda, como foi a que a gente viveu na ditadura, por lado da sociedade civil, por lado da sociedade empresarial, que isso também deve acompanhar, cada vez mais aparecem casos de grandes empresas que apoiaram, né, as estratégias do Exército. Eu já soube até, esses dias eu li aí, até o Instituto Butantan me parece que está sendo acusado de ter preparado a injeção, o veneno, enfim, não sei se foi injeção, mas é um veneno, que matou Pablo Neruda. Então, a América Latina estava amarrada, né? E claro que tinham alguns fantoches aí, né, norte-americanos puxando essa guerra contra o socialismo, né? Então, nós precisamos contar essa história. Nós precisamos que os nossos jovens saibam o que foi o Brasil e que hoje todo mundo pode falar tudo nas redes sociais e pode se reunir em grêmios estudantis, e movimentos sociais estão criando cada vez mais frentes diferentes, né, e se fortalecendo, é porque teve essa luta, é porque teve um passado. Então, eu gostei muito do José Genuíno, numa entrevista que ele deu para Hildegard Angel, que é na TV 247, esse fim de semana, dia 16, e ele diz assim, o passado não fica para trás, ele fica na incubadora, né? É ele que vai estar sempre presente ou faltando, né, no momento de um próximo passo. Então, nós não podemos apagar, nós não podemos deixar de falar do golpe. A gente está conversando aqui com a publicitária Sônia Maria Haas. Ela é irmã do médico e combatente da guerrilha do Araguaia, João Carlos Haas Sobrinho, também desaparecido político. Quando você diz, Sônia, nós estamos nessa luta, você está se referindo a outros familiares de desaparecidos políticos? Sim. Existe esse esforço conjunto nesse sentido? Vocês trocam figurinhas? Como é que tem sido esse esforço? Nós temos um esforço que vem desde o início, né? Assim que começaram os primeiros presos políticos, as famílias já começaram a se mobilizar e rapidamente. A minha família é do Rio Grande do Sul, então estava mais distante, mas o pessoal de São Paulo, Rio, que estava ali no Fervo, né? Brasília também, eles logo já começaram a se reunir, a se conhecer e criar grupos de consolidação da luta, né? Então, desde 1980, houve a primeira caravana à região do Araguaia, como eu te falei.
E aqui da Bahia foram muitas famílias, a Diva Santana foi uma das principais, que é a nossa líder, né, que está no Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia. Então, aí a gente se reúne nesses grupos, e hoje nós já temos movimentos como o Coletivo de Filhos e Netos, no Rio de Janeiro, que o líder é o Léo Alves, que é neto de Mário Alves, jornalista baiano, também morto na ditadura. Então, nós já temos um movimento, um coletivão, digamos assim, né, que chama Coalizão Brasil por Memória, Justiça e Verdade. Então, assim, ali nós temos dezenas de instituições, entidades que estão se juntando a nós para enfrentarmos, para termos uma resistência mais encorpada. Então, isso, como te disse antes, me traz esperança e me traz um conforto, porque a gente sempre se preocupa assim, quem vai continuar essa luta? Né? Esse material, eu tenho aqui em casa caixas e caixas de material sobre o João Carlos, a Diva Santana, minha amiga, que é minha vizinha também tem, todos nós temos, cada um de nós fez um caminho também muito pessoal, muito específico sobre o seu familiar, para garantir a história dessa vida, né? Senão a gente não teria nada hoje, porque o governo não nos devolveu nada. Meu irmão, quando foi morto, disse que tinha uma mochila com uma carta para os pais. Cadê essa carta? Né? Cadê as coisas do meu irmão? O relógio, as coisas que ele deixou, os livros. Não só o meu irmão, como todos, né? Cada um tem uma história. Então, assim, eu sempre digo que eu costumo contar muito a história do meu irmão, porque é um exemplo. E eu acredito, Gerson, que contando uma história, a gente consegue falar do coletivo e fazer com que a sociedade compreenda o que foi essa luta, né, desse período. E, em função disso, eu até quero te pedir licença para divulgar o evento que vai ocorrer hoje à noite na UFBA, às 18 horas. Fique à vontade. É um grande debate, né, sobre os 60 anos do golpe na reitoria, das 18 às 20, e mediado pelo nosso queridíssimo e maravilhoso Emiliano José, com a presença da Diva Santana também, da Mariluce Moura, que vai lançar um livro, que é professora aposentada da UFBA, né, uma pessoa muito combativa nessa luta, que sofreu muito também, foi presa aqui na Bahia e tal, e a filha dela, que é a Tessa Lacerda, filha do marido dela, que foi morto pela ditadura, ela nem conheceu o pai. Então, as duas estão lançando cada uma o seu livro, eu abro aqui o convite, né, e a gente lá também vai fazer esse apelo para reinstalação, dar à Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, e o convite também para a nossa Marcha do Silêncio, que é organizada pelo Grupo Tortura Nunca Mais, já há vários anos. Ela vai acontecer no dia 1º de abril, nós vamos sair lá da Piedade, da Praça da Piedade, a concentração parece que é entre 15 e 16 horas, e a gente vai até o monumento, em frente ao Fórum, Monumento ao Desaparecido Político. Então, é um convite para a sociedade. Nós sempre contamos muito, Jefferson, com a sociedade civil, né? Ela sempre nos apoia, nós estamos convidando a OAB, a Braspet, que é a nossa parceira, tá nessa luta também, e vários outros movimentos que se unem a nós para enfrentar esse caminho, né? É isso aí. Sônia, da nossa parte, receba todo o nosso apoio e o desejo para que essa Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos por parte do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania seja de fato instalada e que esses casos, como o do seu irmão João Carlos, sejam esclarecidos e assim possamos contribuir, não é, para a preservação da memória histórica desse período da ditadura militar no Brasil, período tão nefasto e com tantas dúvidas ainda para serem esclarecidas, não é, Sônia? Exatamente. Agradeço muito o espaço aí de vocês, essa atenção especial do Ernesto, tua e do Rodrigo na produção também, e contem também com a gente, e espero que alguém de vocês possa aparecer lá hoje para estar conosco aí no debate. Da mesma forma, a gente agradece muito a sua disponibilidade, reforçamos aqui o nosso desejo de boa sorte e conte sempre com a gente, tá bom? Bom dia, até uma próxima então. Um abraço. 5 minutos para as 8 agora.